você tem se desdobrado também. E agora mais com esse trabalho da CPI e o trabalho que você tem para administrar o seu tempo. Como é tudo isso, Reynoso? Realmente, Josa, tem sido bastante corrida a minha vida, porque além dos compromissos normais de deputado federal, agora como líder do partido na Câmara Federal, eu tenho um nível de compromisso muito alto. Então, meu dia a dia tem sido assim muito intenso de trabalho. Quando estou em Brasília, geralmente tenho ido às segundas-feiras. Muitas vezes no passado eu ia dia de terça cedinho pela manhã e voltava na quinta à noite. Então, eu costumo dizer que a missão de líder tem que ser exercida da seguinte forma: é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, eu tenho realmente chegado lá segunda à tarde, já preparo a pauta da semana, já começo a definir a estratégia com relação à votação dos principais projetos, como posicionar o partido, e ao longo de terça, quarta e quinta eu participo de debates em comissões, no plenário, votações, reuniões com líderes também da oposição e outros líderes até da própria bancada governista, com o presidente da casa, o deputado Henrique, para que a gente possa ter uma diretriz, um caminho a ser seguido do ponto de vista de estratégia, de posicionamento dentro da Câmara Federal. Bom, o Brasil político hoje só se fala na CPI da Petrobras. E a semana se anunciou que seria instalada na última terça-feira, me parece. Mas como é que tá aí? Sai ou não sai? Funciona ou não funciona? É muita negociação, não é assim? É muita negociação e muita pressão, porque a bancada do governo, a presidente Dilma e seus aliados no Congresso, têm lutado todo dia para impedir a instalação da CPI da Petrobras, porque eles não querem investigar o chamado mal feito, as irregularidades são graves, as denúncias envolvendo, por exemplo, a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que é realmente uma coisa absurda a situação. E é evidente que a gente não pode aceitar esse tipo de situação, e a gente tem intensificado muita pressão junto ao presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, para que se instale a CPMI, que é uma CPI mista, envolvendo Câmara e Senado, e cuide de tocar a tarefa de fiscalizar, apurar as irregularidades, esse escândalo envolvendo Pasadena, uma outra empresa holandesa que foi denunciada que teria pago mais de 130 milhões de dólares em propinas para trabalhadores e pessoas ligadas à Petrobras. Então a gente tem um quadro assim muito negativo, muito difícil, e que a gente precisa mudar. Bom, curioso é que tiraram 30 milhões sem prestação de conta, como se tivesse... Me dá esse copo d'água aí, um negócio bem simples. 30 milhões de dólares da Petrobras. Entra nesse pacote também. Exatamente. É realmente, cada dia que passa, Josa, a gente fica ainda mais assustado. A televisão tem mostrado isso cotidianamente, a imprensa como um todo, que o quadro é muito devastador. A empresa Petrobras perdeu mais de 200 bilhões, hoje vale metade do que valia, uma desvalorização brutal, e isso caiu a produção de petróleo, inclusive de 2011 para cá tem caído cerca de 2% ao ano. Isso mostra incompetência e comprometimento do ponto de vista de gestão, e com muitas pessoas comprometidas inclusive com as irregularidades e com as falcatruas que foram denunciadas. Não é por outro motivo que você acompanhou, e o Brasil também, a prisão de um diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, que agora foi, vamos assim, está aí num presídio ou numa prisão da própria Polícia Federal. Então, um quadro realmente muito ruim e que exige apuração. O governo fica barganhando, querendo CPI para metrô de São Paulo, mas isso é, como eu disse... Para desviar, né? Para desviar o foco, é a chamada, vamos assim, manobra para apenas intimidar os adversários, a chantagem e a vingança que está na cabeça dos representantes do governo. Apurar que é bom, eles não querem. Bom, as pesquisas aí apontam que lá haverá segundo turno, que a princípio, muito antes desse escândalo, a atual presidente Dilma já reinava absoluta e venceria todos os candidatos juntos, no caso, os dois
mas se destaca Aécio e Eduardo Campos. Mas a situação já começa a complicar. Os dois somados já passa Dilma. Pesquisa ontem no Datafolha. Complica. Complica. A situação acho que está cada vez mais complicada para Dilma. Como você disse, ela bateu ontem 37, caiu mais um ponto. Ela vem caindo há meses. É um processo de queda continuada. Os adversários dela, Eduardo Campos e Aécio, cresceram no mesmo período. Outros candidatos chamados nanicos tiveram também um bom desempenho, aí com um potencial de votação realmente muito positivo, e eu acredito sinceramente que vai haver segundo turno e a Dilma será derrotada no segundo turno da eleição presidencial. Está claro que o povo cansou do PT, e as denúncias de irregularidades, a volta da inflação. Quem faz feira sabe o que eu estou falando. Quem vai no supermercado, na padaria, está sentindo a carestia voltando. Quer dizer, os alimentos subindo aí mais 10% ao ano e o salário do povo não acompanha isso. Então, isso gera muita insatisfação, revolta até, e evidentemente que o PT, misturando má gestão econômica com dificuldade para crescer. O Brasil está crescendo taxas medíocres menos de 2% ao ano. Com inflação alta, gera insatisfação popular. Por outro lado, os compromissos com relação à Copa, e que ia mudar a realidade de trânsito, transporte, educação e saúde e segurança no Brasil, nada aconteceu. Muito pelo contrário. A gente convive com uma situação muito, muito ruim nesse campo, e é por isso que o povo, inclusive, cunhou um padrão, uma forma de se expressar que era o seguinte: queria tudo padrão FIFA. Não era só estádio padrão FIFA, não. Era segurança padrão FIFA, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, etc. Porque quem imagina a situação hoje dessas áreas quer naturalmente que não só a Copa, que vai durar um mês, mas que a qualidade de vida do povo melhore efetivamente. O pós-Copa, né? O pós-Copa. Agora tem outro aspecto também, que ela foi para a televisão, usou aí determinado tempo, 6 minutos, para falar sobre a energia elétrica. E agora vem no bolso do povo 17,75%. É para lascar. Mostra que ela não tem palavra, né? Assume um compromisso e descumpre. Ela prometeu ao Brasil, ano passado, que baixaria as tarifas de energia para toda a população brasileira. O que é que aconteceu? Isso gerou, primeiro, um movimento de redução dos investimentos. A irresponsabilidade na política energética do Brasil tem feito com que a gente comprometa a capacidade de geração de energia das plantas de geradoras do Brasil. Há necessidade de suplementar com termoelétrica, que é uma energia, além de muito mais poluente, cara, do ponto de vista de custo de geração, e isso significou na prática também um aumento do custo para o povo na conta de energia. Então a gente tem aí um acréscimo médio de quase 18% para os pernambucanos. Vários estados tiveram aumento de conta de energia e a situação está cada vez mais calamitosa. E o governo tendo que pagar com recursos do Tesouro para cobrir esse rombo, que é um rombo bilionário. Já estão falando aí de 50 bilhões o tamanho do buraco que o governo federal vai deixar na administração da presidente Dilma, que vai ficar para o próximo ano. Então, além desse reajuste aí de 18%, já tem um reajuste programado para 2015. Quem for o presidente a partir de 2015 já herdará um compromisso aí para a conta de luz que vai deixar do pepino por Dilma Rousseff. Então é inaceitável esse tipo de prática. Isso desmoraliza o governo e gera muita insatisfação perante o povo. Agora, para tapar esse rombo, aumento vem por aí, né? Inclusive, agora cobrando uma taxa de 10% a 12% no preço da bebida. Você, inclusive, falava sobre esse assunto. Complica e vai gerar desemprego. Sobe o preço dos produtos alimentícios com a inflação, a energia 18%, o salário aí com reajustes pequenos, e por outro lado você tem um imposto de renda que a tabela de imposto de renda não é corrigida como deveria. Tem um acúmulo aí de mais de 60%. Você está com um projeto para rever isso? Né? Rever isso. Inclusive várias emendas alternativas de 6%, de 12%, para que a gente possa proporcionar à classe média brasileira
o mínimo de correção. Não dá para imaginar uma correção minguada de 4,5%, porque isso significa que a classe média vai pagar mais imposto. E hoje, não é só a classe média não, até o pobre está pagando imposto. Assim, o trabalhador mais simples está pagando imposto e muito. Então, realmente é uma situação que não dá para admitir e aceitar. Pelo você falar de política pernambucana, está aí as pesquisas que mostram Armando Monteiro liderando e o candidato Paulo Câmara fazendo aí o seu trabalho, se apresentando às lideranças do estado de Pernambuco. E o quadro a nível nacional, os três colocados, como já falamos aí, Dilma perdendo espaço, crescendo Aécio, crescendo Eduardo. Mas a análise aqui dos dois candidatos em Pernambuco, Armando e Paulo Câmara. Bom, primeiro assim, eu quero declarar aquilo que eu já sempre disse nos meus posicionamentos públicos, que eu considero Armando um homem de bem, um homem sério, um homem qualificado, honrado. Eu não mudo de opinião por conta do meu posicionamento político. Armando é um homem que merece o respeito do povo pernambucano. Sempre foi meu amigo do meu pai, Zé Mendonça, e eu quero dizer que, independentemente de ter adotado um caminho político, eu tenho esse conceito dele e esse respeito à pessoa dele. Agora, por outro lado, tem um outro candidato que é um sujeito jovem, não tão conhecido, bem menos conhecido que Armando, que é Paulo Câmara, que foi secretário de Estado, ocupou 2 secretarias no governo de Eduardo Campos, foi secretário da Fazenda recentemente e tem uma formação vinculada ao serviço público, porque ele é servidor do Tribunal de Contas do Estado. Muitas pessoas se perguntam o porquê da minha decisão com relação ao rumo, por que apoiar, o que pesou, né? O que pesou Paulo e não apoiar Armando Monteiro, já que eu sei que muitos dos meus eleitores têm até grande simpatia por Armando, pela proximidade de Armando. E eu digo que a situação ela precisa primeiro ser, explicada para que as pessoas possam compreender. Nem toda vez que você tem um posicionamento político, você faz necessariamente aquele caminho que para as pessoas possam imaginar como mais natural, mais adequado. Eu explico, inclusive, relembrando que eu disputei o mandato de governador em 2006 e, apesar de Armando ter votado em Jarbas em 2002 e em 98, quando nós fomos eleitos governador e eu vice de Jarbas, em 2006 Armando não votou em mim para governador. E eu não faço nenhuma crítica, mas ele fez um caminho político. A amizade minha com Armando persistiu, superou esse episódio de 2006, continuou, mas ele fez um caminho político que ele achava o mais adequado. Ele quis um alinhamento com o PT em nível nacional, com Lula, então presidente da República, e com as forças que estavam ao lado de Lula. Em 2008 eu disputei a prefeitura do Recife, todos acompanharam também, não fui para o segundo turno por apenas 1,5%. Mais uma vez procurei Armando, pedi o apoio do PTB, que é o partido dele, e não obtive o apoio do Armando Monteiro. Em 2012, mais uma vez, disputei a prefeitura do Recife. Dessa vez foi difícil para mim, porque eu tinha muito pouco tempo de televisão, e eleição num grande centro como o Recife, se você não tiver tempo de televisão, você tem muita dificuldade. Eu não tinha meios, recursos para tocar uma campanha, o apoio pequeno, tive um resultado realmente muito ruim, mas saí com dignidade, como sempre na minha vida, com cabeça erguida, podendo encarar a população como um todo. E mais uma vez Armando não apoiou a minha candidatura, fazendo uma opção por continuar ao lado das forças do PT. Bom, a minha história sempre foi uma história de posição. Uma das coisas que meu pai sempre se orgulhou na vida é que ele dizia: meu filho, eu tenho um lado. Quando meu pai dizia que eu tenho um lado, e dizia isso para mim, dizia isso para os comícios, para as manifestações públicas, não é o lado só político, não. O lado significa na prática posição. É você ser uma pessoa de posição, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem realmente e merece o respeito das pessoas, porque você, quando assume uma posição, você vai até o fim com aquela posição. Só que a política em Pernambuco ela ficou da seguinte forma: algumas pessoas cobram de mim
uma espécie de mudança de posição, mas vamos entender primeiro a política de Pernambuco, como era e como ficou. Eduardo Campos era aliado há praticamente 11 anos do PT no Brasil, em nível nacional, e em Pernambuco. Ele saiu de uma aliança histórica que tinha com o Partido dos Trabalhadores, com Lula, com Dilma e com toda a turma do PT, com João Paulo em Pernambuco, com Humberto Costa, e migrou para a oposição. Ele saiu do canto onde ele estava e migrou para a oposição. Esse foi o movimento que Eduardo adotou. Eu sempre estive na oposição, eu estou há 11 anos na oposição ao PT, Lula, Dilma. Todo mundo que acessa TV Câmara sabe como eu me comporto na Câmara. Eu não sou um sujeito para ficar fazendo conchavo, acordo por bastidor, eu me posiciono e expresso minha posição. Há uma distinção muito grande entre o meu partido e o PT. O PT é um partido intervencionista, quer controlar a imprensa, quer controlar a cultura, quer mandar nos outros como se manda até na casa das pessoas, quer intervir nas empresas. E por conta dessa política, mais cedo ou mais tarde, aconteceu o que está acontecendo. Inflação voltando, os preços subindo, crescimento caindo e o Brasil parando. Sempre disse isso. O tempo passou, a conjuntura internacional era muito boa, mas as pessoas viviam uma espécie de sonho, uma maravilha, que agora está começando a cair a realidade. E aí, diante desse quadro existente, com a mudança de Eduardo saindo de uma posição de aliado do PT para uma posição de adversário do PT de oposição, ele saiu da posição dele. As pessoas dizem, Mendonça Filho saiu da posição dele, mas se esquecem de avaliar que Eduardo foi quem primeiro saiu da posição de aliado do PT para uma posição de oposição ao PT. E aí eu fiquei com as duas alternativas. Ou votava em Armando, que é PT, porque Armando, você dizer, não, o Armando é filiado ao PTB. É filiado ao PTB, mas toda a propaganda de Armando, toda a comunicação política de Armando, todo o discurso de Armando é baseado no Partido dos Trabalhadores. Ele fala em Dilma, em Lula, ele fala em governo Dilma, ele fala no PT, fala no apoio de João Paulo, de Humberto Costa. Então, a base do apoio dele é o PT, que é o adversário meu na Câmara Federal, a nível nacional. É o campo político que eu estou no outro polo, no outro lado, que eu não concordo com essas práticas que eu acabei de mencionar. Então, se Armando estivesse isolado, sozinho, numa outra posição, só o PTB, era uma situação. Mas a situação real é Armando aliado do PT. Se eu sou adversário em nível nacional do PT e quero uma alternativa ao PT para presidente da República, ficava muito difícil para mim estar em Brasília falando mal do PT, criticando Dilma no Congresso Nacional, cobrando de Dilma providências, e em Pernambuco eu ia ter que subir ao lado de Armando, junto com Dilma, com João Paulo, com Humberto Costa, etc. Que seria uma grande incoerência. Sobra uma alternativa, Paulo Câmara, candidato a governador. Paulo Câmara é um sujeito decente, eu tenho uma história dele de vida, servidor público, qualificado, comprometido, jovem, tem responsabilidade, e Eduardo me procurou, Geraldo Júlio, prefeito do Recife, me procurou e me pediu o apoio meu e de Augusto Coutinho para Paulo Câmara, e o próprio Paulo Câmara também me procurou, para que a gente pudesse, junto com o Democratas e o Solidariedade, que é presidido em Pernambuco por Augusto Coutinho, apoiar Paulo Câmara como candidato a governador, dizendo que o Eduardo e Paulo Câmara tinham se afastado do PT e que era um caminho para o futuro. Eu não me aliei em troca de cargo. Se eu quisesse me aliar em troca de qualquer vantagem pessoal, eu já tinha feito isso há 8 anos. Eu não sou disso. Todo mundo me conhece em Belo Jardim, na região. Passei 12 anos na oposição ao governo federal e está completando esses 12 anos. Passei 14 anos oposição na prefeitura do Recife e estou aqui até hoje vivo, tranquilo, com dignidade. E passei 8 anos oposição a Eduardo Campos. Eduardo era governador até o dia 3 de abril. E depois assumiu João Lira. Quer dizer, o meu movimento se deu, inclusive, depois que ele deixou o poder. Então não foi em busca de poder, não estou atrás de poder. Eu preciso ter uma posição. E a posição, para mim, mais coerente
é a oposição de apoiar Paulo Câmara, porque Paulo Câmara hoje está no campo da oposição a nível nacional com o PT, contra o PT, e é uma posição semelhante à que eu adoto. Eu não estou fazendo nenhuma ginástica para mudar, estou fazendo um jogo de conveniência. Eu não traí ninguém, tudo foi discutido e as pessoas ficam comparando com a realidade local. Não tem nada a ver com a realidade local. Primeiro que as coisas que eu faço de forma transparente. Eu converso com as pessoas. Todas as pessoas que estão aqui, Pitomba, por exemplo, que é suplente vereador, que hoje é uma pessoa que compõe o nosso grupo político, Macarrão, suplente vereador, um amigo meu também que compõe o nosso grupo político, Marcos Buxudo, outra pessoa que compõe o nosso grupo político, todos eles sabem, até pessoas que dizem publicamente que votarão em mim, como é o caso de um amigo que eu tenho, vereador Gilvando Estrela, sabem que eu sempre conversei isso de forma muito aberta, eu nunca escondi de ninguém as possibilidades, os caminhos, fui até questionado, as pessoas dizendo que achava melhor para a realidade local de Belo Jardim, que eu tivesse com Armando, do que estar com Paulo Câmara, e etc e tal, e eu sempre disse que para mim era difícil, porque a minha decisão ela não é só Belo Jardim. Belo Jardim para mim é muito importante, é uma terra que eu amo, eu estou aqui fazendo política há muitos anos, há 28 anos esse ano, como parlamentar que sou, como deputado que fui estadual, federal, vice-governador, e todo mundo sabe que eu sempre fui uma pessoa também de postura pública. Só que eu não posso decidir só levando em consideração a realidade da política local. Eu preciso discutir, debater e decidir tendo em vista a realidade da política estadual e nacional. Eu sou líder nacional do Democratas. Muita gente tem inveja, tem despeito, mas estou lá em Brasília cumprindo meu papel. As pessoas me respeitando. Em Pernambuco, aqui, quem foi na minha casa, não foi forçação de barra, não, foi Eduardo, quem foi me procurar foi ele, foi Geraldo Júlio, foi almoçar comigo, Paulo Câmara. Então, eu sou uma pessoa respeitada, graças a Deus, por conta das minhas posições. Então, essa decisão que eu tomei, que nós tomamos, na verdade foi colegiada, foi discutida, avaliada. Algumas pessoas discordavam. Quando eu expliquei, muitas pessoas compreenderam. Pitomba está aqui presente no estúdio e sabe das várias conversas que eu tive com ele, as avaliações, e eu cheguei à conclusão que não dava para ficar no mesmo palanque do PT. Porque eu não tenho condições, Josa, sequer de ir para uma convenção partidária. Você imagina Armando Monteiro sendo homologado candidato a governador no Clube Português no Recife, ou num espaço qualquer que se realiza as convenções para governador, e eu chegando lá, e está lá a tropa do PT. O que é que esse povo vai fazer comigo? Humberto Costa, João Paulo, se Dilma vier, eu acho que eu vou levar pedrada, vai ser saco de água, no mínimo. Então, quer dizer, como é que eu tenho condição política de ir para uma convenção onde o ambiente não me quer? Armando até pode me querer, ele quer o meu apoio, ele me procurou, pediu o meu apoio, etc. Ele me quer. Eu tenho amigos lá, pessoas que eu respeito, Silvio Costa, etc. Ele me quer, tudo bem, mas não é ele, não. É ele e o lado político dele, a família dele, política. E a família política dele, que a base principal é o PT. O PT vai me hostilizar, vai me expulsar da convenção. E eu não vou para um canto que eu não posso entrar e sair com a cabeça erguida, com dignidade, e enfrentando pedra, pau, o que for. Então, por conta disso, eu fiz a opção por Paulo Câmara. A negociação minha, do ponto de vista de apoio, ela envolve o futuro, não tem nada do presente nem do passado. Quer dizer, evidentemente que eu tenho uma relação de amizade pessoal, isso independentemente do governo, que é meu amigo pessoal há muito tempo, que é João Lira Neto, que hoje é o governador do estado. Raquel, sua filha, é minha amiga, procuradora do estado, pode ser, não está resolvido, pode ser a minha candidata a deputada estadual. Eu acho que nos próximos 8, 15 dias a gente vai resolver isso. Todo mundo sabe que eu fui para a rádio, fui para Itacaeté, inclusive a rádio de Sintra Galvão, aqui na Bituri. Aos aliados de Sintra Galvão eu manifestei minha vontade, minha disposição, desde o ano passado, de votar inclusive no filho dele, Cecílio Galvão, para deputado estadual, para a gente compor e já pensar na eleição municipal de 2016, mas até hoje eu fiquei esperando. E eu não vou ficar esperando a vida toda, não. Até hoje eu fiquei esperando. Eu respeito o Sintra, tem a posição, a história política dele, ele tem o tempo dele, agora só que o tempo dele não é o meu tempo.
Eu não posso ficar eternamente esperando uma realidade que nunca chega. As pessoas que são admiradoras de Sintra em Belo Jardim, são muitas, elas ficavam assim querendo uma posição, cobrando uma posição. E essa posição eu estou aguardo até hoje. Tive inclusive no programa de Cecílio, na Itacaeté, enfim, me apresentei lá, defendi, me posicionei. Há muita coisa que a gente pode compor para o futuro, mas infelizmente eu não tive, uma resposta. Fui bem tratado, respeitado. Tive com o Sintra na casa dele, fui dizer da minha disposição. Converso com o Maneco, que foi candidato a prefeito, adversário nosso na última eleição, que disputou com o atual prefeito, com o Andréa, praticamente toda semana. Uma pessoa também que eu tenho respeito por ele, uma pessoa séria, de posição, leal, correto. Então, essa foi, vamos assim, a caminhada. E aí eu vou confiar em Paulo, vou acreditar nele. Eles me pediram apoio, e aí fica aquela misturada, aquela brincadeira. Um vereador aqui que é conhecido como gato de hotel, eu digo o gato de prefeitura, porque eu, na verdade, estou há 12 anos na prefeitura, na oposição, a nível nacional. Estou há 8 anos na oposição no Estado. Sobrevivi na oposição no governo e, graças a Deus, muita gente até tem uns carne de porco aí, umas pessoas que ficam desejando mal para mim, mas quanto mais desejam mal. O ano passado diziam que eu não ia me eleger, que eu estava acabado, que eu tal, e agora, graças a Deus, eu vou para o Jornal Nacional, falo, e isso dá muita inveja e despeito nas pessoas, porque eu tenho credibilidade, tenho o que dizer. Ninguém entra naquele espaçozinho ali de William Bonner ou de Heraldo Pereira, porque, vamos assim, é um conchavo, é um favorzinho, não. Entra quando o cara é bom, competente, tem o que dizer. Entendeu? E graças a Deus uma pessoa aqui de Belo Jardim sai daqui, filho daqui, com raízes em Belo Jardim, e vai lá para Brasília e o sujeito anda naquele corredor e é respeitado. Graças a Deus eu tenho a condição moral de peitar o presidente do Congresso Nacional para dizer que ele está manobrando e querendo impedir a instalação da CPI. Eu vi essa semana, inclusive, a gente tem gravação. Exatamente. Você falando lá, ele só olhando lá. Só olhando. Então, quer dizer, essa é a minha história. Então não venha comparar com situação de gente que tomou rumo, gente que foi candidato e na campanha já estava dando telefonema e passando informações dentro da nossa estrutura de campanha para o nosso adversário. Gente que não sabe sobreviver 6 meses sem uma mamadeira na prefeitura. Gente que, eu digo, emprega, vamos assim, apaniguado dentro da prefeitura e vive aqui para nós pendurado na prefeitura de Belo Jardim há anos e anos e anos. No dia que a gente recuperar a prefeitura, vai ser o primeiro a bater na porta para querer, eu digo, mais uma mamadeira para ficar mamando abrir a porta e cai dentro de casa. Cai dentro, porque na verdade, aliás, abrir a porta não, ele já vai estar dentro da prefeitura. Antes da gente chegar lá, daqui a 2 anos, a gente recuperar a prefeitura. Então, isso aí, para mim, é desprezível, essa comparação. Não tem, amigo, não tem essa lógica. Eu fui procurado dentro de um cenário político que eu estou explicando. Eu não voto no PT, não adianta. Eu sou contra o PT, não é nada de pessoal. Acho que tem muitos méritos na política de Lula. Lula foi um bom presidente em muitos aspectos, mas tem muita coisa ruim no PT. E o povo está enchendo o saco, porque eu acho que a gente não pode ficar eternamente assistindo essa corrupção desenfreada, a Petrobras perdendo 200 bilhões de valor, o Brasil parando de crescer, a inflação voltando e achando que tudo está lindo e maravilhoso. Não, tem gente competente, porque do outro lado também teve gente competente. Eu vim aqui no comício de 1994, que meu pai trouxe Fernando Henrique Cardoso pela primeira vez na vida, na história de Belo Jardim, veio numa manifestação pública, porque tinha vindo Jânio Quadros passando aqui correndo na década de 60, o presidente da República num comício que foi um dos maiores da história do Nordeste do Brasil, aqui na Coab 1. Meu pai trouxe Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião, Sintra Galvão votou, eu acho que no segundo turno, ou no primeiro turno, em Fernando Henrique. E qual é o problema disso? Cada um faz seu palanque, estrutura. Eu não me aliei com o atual prefeito, não. Ele para lá e eu para cá. Ele vai cuidar da vida dele, aliás, deveria estar cuidando da prefeitura melhor.
porque pagando o salário do povo, em dia, etc. e tal, cuidando da saúde, etc. e tal, e eu vou cuidar da minha. Porque, graças a Deus, meu pai me deu uma coisa que eu quero dizer aos que me ouvem nesse instante, que é o seguinte, que eu não abro mão de permanecer como eu sou, dignidade, moral, palavra, porque isso é raro em política, e é difícil você encontrar a 3x4, mas graças a Deus isso aí eu vou preservar comigo até o dia que eu morrer. Meu pai foi convidado por Arraes para ser candidato a senador, era amigo pessoal de Arraes. Quer dizer, então vem essa misturada toda, aqui, comparativo com vereadorzinho, com vereadorazinha que fica aqui, kikiki, kkk, não tem nada disso não, minha querida. Aqui a cantiga é um pouco e bastante diferente dessa cantiga de xeleléu de prefeito, baba-ovo e mamador de teta de prefeitura. Não tem nada disso. É comparação de coisas muito distintas. E aí eu não vou me apequenar aqui para estar discutindo gracinha de quem não aguenta um mês sem a teta da prefeitura estar alimentando os bolsos dele. Porque eu aguentei 12 anos com dignidade e aguento mais 12, mais 20 no Estado ou no nível federal. Agora, hoje, eu preciso fazer uma escolha. Hoje, nosso grupo político em Belo Jardim precisa fazer uma opção. A opção está entre Armando Monteiro, que, como eu disse no início, eu respeito quem vota nele. Pitomba me disse, muita gente vai votar em Armando. Respeito quem vota em Armando, não tem nenhum problema. A pessoa de Armando é um homem de bem, não é porque eu não esteja no palanque dele que eu vou criticá-lo, não. É um homem de bem, um homem sério, um homem decente, um homem de palavra, que vai ser um bom governador se for eleito governador. E do outro lado, é um outro homem sério, Paulo Câmara. É um homem sério, servidor público, secretário de Estado decente e jovem com compromisso de fazer por Belo Jardim para a região. Agora, o que eu vejo é que as coisas aqui em Belo Jardim, depois que eu deixei o governo, mudaram bastante. Muita gente se dizendo liderança, que tem canal para babar ovo de governador, mas para realizar as coisas em favor da população é devagar, quase parando. Tá aí a estrada para Serra do Vento, que eu fiz como governador, e ainda tem quem queira pegar bigu, dizer que foi a prefeitura que fez, coisa nenhuma. Quem fez foi o governo do estado, essa estrada aqui para Serra do Vento, e até hoje não foi concluída. Eu vou chegar a João Lira e vou dizer a ele que eu quero a conclusão da estrada até Brejo da Mata de Deus, começando esse ano para terminar no próximo. Tá certo? A estrada aqui para a barragem, o bairro da barragem, foi feito também na nossa gestão. Esse pátio da feira aqui, que muita gente se vangloria, foi feito com recurso do governo do estado, e eu tenho como provar. Fomos nós que colocamos. Aquele centro de artesanato lá na beira da 232, fomos nós que fizemos. A barragem Tabocas? A barragem Tabocas foi nós que fizemos no governo Jarbas. Que hoje Belo Jardim não está passando cedo, Josa, por conta de Tabocas e do Ipujuca, que foi tão criticado o Ipujuca. Falaram que era quase que uma água de Satanás. Mas hoje Belo Jardim está numa situação melhor do que toda a região, por conta de Mendonça Filho e Zé Mendonça. Alguns atribuem mais ao meu pai, mas pessoalmente eu era secretário quando aquela barragem foi construída. Então as pessoas têm que ter consciência do que é isso, de como a gente pode atuar. Rodoviária caindo e a gente não vê ação nessa direção. Então eu vou ser um interlocutor do governo para pedir coisas por Belo Jardim. E é por isso que eu fiz a opção. Então, não tem kikiki, kkk, coisa nenhuma. É uma posição tendo em vista uma realidade pernambucana. Eu vou votar em Paulo Câmara. Na eleição para presidente da República tem um quadro aí que eu acho que vai para segundo turno. Meu partido nacionalmente vai apoiar Aécio Neves, todo mundo já sabe disso. Eduardo vai ter uma penetração muito forte em Pernambuco, até porque ele é daqui, uma votação, considerável. Aqueles que não votarem em Eduardo votarão em Aécio. A eleição vai para o segundo turno e a gente ganha a eleição. E quero dizer, inclusive, aqueles que me ouvem, achando que a questão de Bolsa Família, minha gente, não caiam nessa conversa. Tem muita conversa mole. Bolsa Família se originou, os mais velhos vão se lembrar, do Bolsa Escola,
e também do Vale Alimentação e do Vale Gás, que eram 3 políticas sociais, junto com o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era tudo da época de Fernando Henrique. Ele juntou tudo numa bolsa só e botou o Bolsa Família. E já tem um compromisso de Aécio, tem um compromisso de Eduardo de continuar. Então tem essa política de dizer que vai acabar. Isso é conversa para boi dormir. Isso é uma conquista do povo mais carente que precisa do mínimo de renda para se sustentar. Agora, o que o povo quer, além de bolsa, é oportunidade de trabalho, emprego, porque todo mundo quer crescer na vida. Educação de qualidade, uma saúde que preste, segurança pública que funcione, porque hoje não é só no Recife, não. Qualquer cidade do interior hoje, o assalto como no centro. Até no sítio, na zona rural, hoje o sujeito não tem sossego. 7 assaltos aqui na Coab, só um estabelecimento pequeno, um comércio. Então, essa é a realidade do Brasil. Então, quem quer mudar essa realidade, dessa insegurança, mais crescimento, mais gerar emprego, eu agradeço a participação aqui de Genu, a gente vai ter que trabalhar e buscar coisa nova, porque política, o bom é isso. Às vezes quem está no poder precisa mexer para a coisa melhorar. Dar um baculejo, uma balançada para a coisa melhorar. Então eu acho que para quem está em casa nos ouvindo com calma, com consciência, dá para compreender um pouco o que é que está por trás dessa decisão, que é só coerência, posicionamento. Não tem nada aqui de troca de favor, porque fosse por favor, eu já tinha ido há muito tempo. Só que eu não faço política assim. Tem gente que faz. E tem gente que adotou o caminho de traidor, de ingrato, porque recebeu tudo na vida da nossa pessoa e do meu pai. E aí, eu digo, fica querendo se espelhar ou reproduzir o seu modelo. O seu modelo eu não aceito nunca na vida, porque tudo que eu faço conversando com as pessoas, dialogando, gerando oportunidade. E tenho a paciência necessária para esperar. Eu esperei 24 anos para conquistar a prefeitura de Belo Jardim, por que a gente não espera um pouquinho mais? E eu acho que logo, logo a gente vai ter novas novidades, muita gente se incomoda, mas o povo é cada vez mais sábio para saber escolher o nosso caminho. Quero inclusive saudar aqui minha irmã Andréa Mendonça, que está aqui no estúdio conosco, participando dessa entrevista também, aqui junto com vários outros amigos. Menoncia, nós muitas vezes somos abordados aí pelas pessoas, dizendo, agora Menoncia foi para a base